boa tarde. Bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Hoje nós conversaremos sobre um tema bastante interessante que é cuidadores de idosos. Quem são esses profissionais? Então, os meus convidados de hoje são pessoas que eu estimo muito e que eu os convidei para conversar comigo aqui no programa e com vocês sobre esses profissionais. Então, eu já vou apresentando a Flávia, que é pedagoga empresarial e consultora. Ela está conosco aí também no projeto de cuidadores de idosos. Também o Aguinaldo Castilho, que agradeço também a vinda, empresário do ramo químico, né? E ele é um dos proprietários da MM33, que já vocês vão saber do que se trata. E a Simone Kurek, que também está no projeto MM33, que é um projeto extremamente importante na região do ABC e que tem se mostrado muito importante para questões de responsabilidade social. Dentre elas, o curso de cuidador de idosos que está sendo proferido nesta região tem sido assim um ganho enorme, não só para as pessoas que estão fazendo, mas para nós que estamos participando deste projeto. Então, eu já vou logo assim pedindo para que falem um pouquinho, né, de si, falem um pouquinho desse projeto, do início do projeto e a participação de cada um dentro do projeto de cuidadores de idosos. E aí depois nós vamos conversar um pouquinho como que está acontecendo o projeto, o que tem, né, o que a gente precisa saber para ser um cuidador de idoso. E se você tiver alguma dúvida, mais no decorrer do programa eu vou deixar um e-mail para que você consiga mandar para nós suas dúvidas e sugestões. Flávia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Raquel, boa tarde. Novamente é um prazer estar aqui no seu programa De Olho na Saúde e realmente falar sobre cuidadores de idosos, que é uma ação que realmente estamos fazendo pelo projeto MM33 Brasil, de uma forma muito profissional e educacional, acima de tudo, profissionalizando pessoas para cuidar dos idosos. Então, acho que é de extrema importância. Aguinaldo, fala um pouquinho aí, iniciando essa nossa conversa. Bom, boa tarde, Raquel, boa tarde, Flávia, boa tarde aos telespectadores aí do Just TV, né? E é um prazer estar aqui. O curso de cuidador de idosos é uma das ações, né, do projeto MM33 e, como você bem salientou, é um projeto de iniciativa privada. São, né, a minha empresa e alguns outros empresários amigos nossos que estão engajados aí nesse curso de cuidador de idosos e está sendo muito gratificante participar e acompanhar do curso. Bacana. Simone, e aí? Eu faço também parte do projeto MM33, eu cuido mais da parte administrativa. Uma coisa bacana que o projeto apresenta é que esse curso ele é totalmente gratuito, dado para a comunidade, para pessoas em vulnerabilidade social na maioria das vezes. Então, são pessoas que não têm condições de fazer uma capacitação. E, enfim, o projeto MM33, junto com a Prisma Consultoria em Saúde, formularam esse curso e essas pessoas estão sendo capacitadas e ganhando um pouquinho mais de dignidade para poder conseguir uma profissão bastante digna, que é a de cuidador de idosos. E isso é muito bacana, estou muito feliz de tê-los aqui no programa, porque agora nós vamos contar um pouquinho como foi a etapa de construção de todo esse projeto que hoje está se consolidando aí na própria execução do curso. E aí eu vou pedir para o Nil colocar a imagem né, ou desculpa, conscientização, Nil, que foi o cartaz que a gente usou para fazer a conscientização dos empresários da região para participarem do projeto. Né? E ali, nessas figuras que vocês estão vendo, foi uma apresentação que a gente fez numa reunião do Rotary, não foi isso, Aguinaldo? Conta um pouquinho pra gente. Foi, essa ideia surgiu, né? Eu sou rotariano já desde 2008, né? E o Rotary tem, assim, uma atuação muito forte, né, nessa área de social e tal, e a partir daí nós idealizamos, né, juntamente com a Prisma Consultoria, esse curso que foi, assim, surgiu realmente nesta reunião do Rotary, né? E tá passando tão rápido, né, que eu já estava vendo, já tá quase no fim, né? É verdade. Da primeira turma. É até importante colocar, Raquel, a questão do MM33, ele tem outros braços de projetos, mas esse é um projeto onde nós estamos focando nesse momento devido à necessidade populacional. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tenho certeza que você vai abordar, mas o projeto MM33 tem uma história já há alguns anos, né, que isso é importante dizer, que o projeto MM33 surgiu através do sonho do Aguinaldo Castilho, né, e que nós hoje, formando um grupo, estamos tornando isso realidade, não é isso, Castilho?
É uma ideia assim que vem surgindo já há mais de 10 anos mesmo, né? Mas quando eu entrei em Rotary em 2008, que isso já se vão 5 anos, que eu comecei a tomar mais contato com, né, essa questão do apoio à sociedade, à comunidade onde você vive, no entorno, e o exercício da função social da empresa junto à comunidade onde ela está inserida, né? Então eu acho que esse são um dos pilares fundamentais para a gente ter algumas mudanças significativas na nossa sociedade. Certamente. E aí a gente pode ver que nós fizemos até com a Simone, que foi engajada de fazer um cartaz do cuidador para fazermos aí vamos dizer assim, a chamada para essa primeira seleção aí dos que seriam os nossos alunos no curso de cuidador de idosos, né, Simone? Como é que foi essa construção? Foi bem gostoso. Na verdade, o projeto todo, né, a construção desse projeto, a elaboração e a divulgação durou um pouco mais de um ano, né, essas conversas e tudo mais. E no finalzinho a gente foi feita essa arte, né, do curso de cuidadores de idosos. Fizemos uma divulgação bem bacana na região do ABC. Fizemos distribuições em igreja, na festa de São Bernardo, enfim, em vários lugares. Teve divulgação também em jornais da região. E foram feitas 3 palestras explicativas, na verdade, para que as pessoas tenham uma ideia do que é o curso, qual é a proposta pedagógica. Foi uma proposta pedagógica muito bem estruturada, né, pela Prisma, para que as pessoas, no final dessa palestra, aceitem isso, porque é uma responsabilidade você participar de um curso como esse, porque se você, como é um curso totalmente voltado, totalmente gratuito, na verdade, então se você faz o curso e fala, depois de 2 aulas não quero mais, tira a vaga de alguém que queira de verdade, que precise. É verdade. Então a gente fez todo um processo seletivo, a pessoa participava dessa palestra e no finalzinho ela fazia inscrição. Tivemos mais inscritos do que vagas, que é uma coisa bem bacana, ficamos muito surpresos com o número de inscritos. E a partir disso fizemos a seleção e o curso começou em setembro e vai agora até dezembro. E já nós estamos quase com uma lista completa para o ano que vem, né, Simone? É isso mesmo. Então, e eles eram 30 perguntam... vagas, né, Simone? Isso, 30 vagas. E assim, já tem pessoas ligando. Essa semana já foram mais 4 pessoas que ligaram, porque os próprios cuidadores que estão fazendo aula conosco, eles ficam divulgando, eles estão muito felizes. Hoje eu recebi um e-mail de uma das alunas, que é a Simone de Paula, minha xará, elogiando demais o curso, e está sendo transformador para a vida deles, né, dos cuidadores e da equipe também. Com certeza. E tem um interessante, né, acho que é até importante ressaltar que a ideia inicial era de nós, com o projeto MM33, tem, assim, por característica principal, a inclusão social de pessoas em vulnerabilidade. E no decorrer da elaboração do curso e tal, nós percebemos a importância da inclusão social do idoso também, porque essas pessoas vão dar qualidade de vida, vão dar uma autoestima melhor para esse idoso e com certeza uma perspectiva de vida mais prolongada. Eu não tenho dúvida disso. E tem um detalhe importante também, que até a Simone comentou no e-mail, e é uma coisa que foi falado nas palestras, né, Raquel, por você, é a questão da inclusão do idoso, reinclusão na sociedade, porque o idoso é aquele que fica na frente da TV, né, só leva ele para tomar banho, para alimentar e fica só nisso. Então os cuidadores, eles veem muito a questão social, qual é o papel que o cuidador tem perante a família, reincluí-lo na família, ele poder ter acesso à cultura, acesso a outras coisas que ele foi excluído por questão da idade, por questão de não pode se locomover, ou usa fralda, alguma coisa desse tipo. Então os cuidadores formados pela Prisma e pelo projeto MM33 tem esse olhar diferente para o idoso. E é importante dizer, eu queria até que a Flávia me ajudasse a falar um pouquinho, que a construção do plano de aula para esse curso foi muito elaborada, porque todos eles, se eu não me engano, exceto 2 ou 3 que têm até curso de graduação, que estão no curso, né, conosco, foi uma construção cuidadosa, justamente porque a maioria é leigo na área da saúde ou é leigo na área do cuidar, né, propriamente dita. Isso, é importante nós ressaltarmos, Raquel, que o cuidador de idoso, ele não é um profissional da área da saúde, sim, ele é uma pessoa capacitada para cuidar do idoso. Então nós tivemos toda essa cautela, né, com essa grade curricular, pensando também no tempo em que cada um conseguia entender esse contexto, porque, como você mesmo disse, tem pessoas hoje lá que estão graduadas, mas vimos também a necessidade dessas pessoas graduadas aprenderem a cuidar dos seus familiares. Então a essência é o cuidar, é como cuidar. Então não é só o conhecimento repassado,
tem que ter aptidão para fazer isso, tem que ter algumas características, tem que gostar do que faz, tem que ter respeito, tem que saber, né, como lidar com certas situações, inteligência emocional, e aí vai. É isso que a gente vem passando durante a grade curricular aí. E aí, para que a gente consolide isso tudo que nós estamos falando para vocês, que está combinando no curso de cuidador de idosos, é premente que outras ações sociais ou não sejam feitas rapidamente para que a gente aumente o número de alunos e de profissionais cuidadores de idosos. Por quê? Eu vou pedir para o Nil colocar a imagem 1, porque vocês vão ver que o número de idosos no Brasil, principalmente, tem crescido muito. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 13 milhões a 15 milhões de pessoas idosas acima de 60 anos e tem uma projeção aí para 2025 de chegar a 31 milhões e 800 mil idosos. Então, vendo esse quadro estatístico, a gente sabe que a gente precisa de muita gente para cuidar dos idosos e mais gente capacitada. E aí, dentro dessa característica, hoje quem cuida mais, que a gente percebe, ou é o empregado doméstico, que está trabalhando dentro da residência, ou é o familiar, que muitas vezes se desgasta com o tempo e o período que tem que cuidar do seu pai, ou do seu avô, né, ou do idoso morador desta residência. Quer completar? Não, só ia dizer que eu vou estar nessa estatística em 2025. Logo. Eu acho que alguns de nós já estaremos lá. Eu já vou estar com 61 lá, viu? Ah lá, vai aumentar a estatística lá. Estou somando lá. Tá certo. E nós sabemos que para trabalhar na área de cuidados, né, ao idoso, a gente tem uma linha de trabalho. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a maioria dos empregados domésticos são os que fazem esse duplo vínculo, né? A questão do trabalho informal, muitas vezes, e também a questão do trabalho que hoje é necessário, por causa do Ministério do Trabalho, que os empregados sejam registrados. E aí esses empregados sendo registrados como empregados domésticos, eles têm essa dupla função: cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar da roupa e cuidar do idoso. Só que cuidar do idoso é muito particular. Por isso que eu trouxe aqui os três para reforçar comigo e perante vocês a importância de se ter um curso de capacitação. E aí eu peço aqui para o Aguinaldo me ajudar na questão dos direitos, né, trabalhistas dessas pessoas. Há que se ter já se tem uma legislação, né, Aguinaldo, para esse tipo de função cuidador de idoso. Existe o código, né, do Estatuto do Idoso, né? E, enfim, e a legislação trabalhista, né, a CLT, que controla, né, que regula essas relações do trabalho, ela é inteiramente aplicada. É claro que a situação desse profissional, ela vai sendo adaptada, né, ao longo do tempo. Então, o poder legislativo, seja ele estadual ou federal, vai se adequando na medida em que a sociedade precisa. Mas muito mais do que isso, são as políticas públicas que os governos têm pensado de como produzir profissionais para atender essa demanda, né? Porque normalmente o idoso, ele fica doente, ele gera um acúmulo e sobrecarrega o sistema público de saúde. Então, o cuidador de idoso, né, no caso, seja ele formado pelo MM33 ou pela Prisma ou por outras entidades, vai atender realmente uma demanda das políticas públicas para poder realmente minimizar a ida desse idoso de qualquer forma para a rede pública, sobrecarregando o sistema público de saúde. Exatamente. Mas também é importante nós falarmos, Raquel, que o familiar hoje precisa entender que esse profissional, ele é um profissional diferente de um secretário do lar, né? Uma empregada doméstica. Na verdade, ele tem um potencial de cuidar e de estar fazendo presente, inserindo na sociedade o idoso. E não obrigatoriamente ele tem a obrigação de lavar, passar e cozinhar para esse idoso. Mas existem algumas coisas dentro da função do cuidador que pode permitir até que ele faça o alimento do idoso, mas muitas vezes é confundido com o empregado doméstico. E quando nós damos essa capacitação, nós orientamos o profissional sobre os seus direitos e deveres, o que é muito importante o familiar também estar ciente disso. Então, e aí, também consolidando isso que nós estamos conversando, nós temos o Estatuto do Idoso,
que acaba sendo a base de todo esse processo. O Nil está mostrando aí, o Estatuto do Idoso, você que é um internauta, você consegue na própria internet, coloca lá, Estatuto do Idoso, ele vem na íntegra, tudo que é necessário perante o governo, né, que foi determinado para que seja assegurado ao idoso uma melhor qualidade de vida. Sem dúvida, Raquel, e a gente pode verificar hoje, por exemplo, nas praças públicas, todas esses instrumentos, né, esses aparelhos que a gente vê nas praças lá, que você vê os idosos se movimentando, né, isso não é uma dádiva do poder público. Isso, na verdade, está sendo feito em cumprimento às determinações que o legislador colocou no Estatuto do Idoso, né? Então, são vários direitos, direito à vida, direito à propriedade, direito ao trabalho, são vários direitos, né, que se a gente for falar aqui, a gente vai longe. Mas, assim, o poder público, né, seja ele municipal, estadual ou federal, ele está atento a isso, e é claro que dentro, né, dos orçamentos, né, dos governos, isso tem sido feito para poder atender a legislação. Isso é em cumprimento estrito da legislação. Eu queria que o Nil colocasse a imagem 3 e eu gostaria que a Simone comentasse conosco essa situação. Simone, quem é a pessoa ideal que a gente tem conversado bastante lá no MM33 para ser um cuidador de idoso? O cuidador de idoso é aquele que gosta de cuidar, aquele que tem amor pela profissão, amor pelo que faz. É a primeira coisa, né? Você tem que amar aquilo que você gosta, a sua profissão. Então, gostar de idosos é a primeira coisa que precisa, porque depois a capacitação vem em seguida, né? E uma coisa bem importante que as pessoas, até mesmo os próprios cuidadores que estão fazendo o curso conosco, é que eles vão defender o idoso, que é como o Castilho acabou de falar. Eles tiveram aula de direito do idoso, então eles sabem quais são os direitos, quais são os deveres. Eles vão, inclusive, defender o idoso perante a família, porque algumas vezes acontece um problema, né, da família não tratar bem o idoso. Então, o cuidador ele vai defender o idoso perante a família, perante a sociedade. E são várias as aulas. Então, os cuidadores têm aula com o psicólogo, com o enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta. São várias coisas que o cuidador aprende e que a própria família muitas vezes não é capaz de reproduzir a mesma coisa, porque não foi capacitada, não foi treinada, né? Nossa, então, a pessoa ideal é aquela pessoa que gosta do idoso. Às vezes não é a própria família, porque pode ser que mesmo tendo o laço afetivo, não tem aquele amor por cuidar. Então, isso é bastante importante. Nossa, isso que você está falando, a gente fica refletindo aqui, realmente, é aquilo que a gente comentou no início. Às vezes o familiar também está sobrecarregado, é o familiar que trabalha, que chega em casa cansado, ou que não tem tempo, e acaba fazendo, deixando a desejar até no cuidado por causa da sobrecarga mesmo. Então, o cuidador é essencial nesse momento, até quando hoje, principalmente, as famílias estão reduzidas. Então, vamos chegar num período que amanhã não é mais o filho que vai cuidar do pai, não é mais o neto que vai cuidar do avô, é um cuidador de idoso. Então, a gente tem que ter essa consciência. E a gente tem também, gente, uma situação assim, nós falamos dos nossos idosos como se eles fossem velhos. E aí, a gente achou um filme na internet, que vocês podem ter acesso aí pelo YouTube, e eu vou pedir para o Nil colocar. Prestem atenção e reflitam sobre a mensagem que esse filme traz para a gente. Por favor, Nil. Ô mãe, o que eu faço com o casaco xadrez? Se tiver muito velho, joga fora! E essa bolsa sem alça? O que eu faço? Se tiver muito velha, joga fora! E esse tênis tá com cheiro horrível! Se tiver velho, joga fora! Tudo que tiver velho nessa casa é pra jogar fora! E o vovô? Acorda, vô. Você tá sonhando.
verdade, né? Muitos familiares, muitos jovens falam assim, o vô é velho, o vô não pode ir em festas, o vô não pode fazer isso. E a obrigação até do próprio cuidador de idosos, sendo preparados, né, hoje pelo MMA 33 Brasil e pela Prisma Consultoria, é justamente colocar nessa condição a reinserção e mostrar que esse idoso ele tem o direito de ser social, de ter o seu lado amoroso, até sexual, voltar a namorar, né? Muitas coisas são proibidas pela família, num contexto de que todo mundo é velho. E velho é aquilo que realmente, como se fosse um objeto. Não, ele é um idoso, ele tem seus direitos também, como cidadão. Castilho, você não vai querer ser chamado de velho, Castilho? Não, é antigo, né? Experiente. Mas eu estava aqui refletindo sobre o filme e eu tenho assim, certeza de que não vai demorar muito, não vai tardar muito, de que algum deputado, ou seja ele estadual ou federal, vai apresentar algum projeto de lei colocando o cuidador de idoso como um direito do idoso. Por quê? Porque ele contribuiu a vida toda, a grande maioria deles já está aposentado. Então, atendê-lo nessa fase da vida é um direito que ele conquistou pelo trabalho que ele gerou para a sociedade, né? E muito mais do que até uma questão humanitária e da sociedade, é constatar que se ele for ao hospital, que se ele for tratado como uma pessoa incapaz ou inválida ou doente, né, que muitas vezes ele não está, mas é tratado como doente, ele vai aliviar o sistema público de saúde. Então eu estou muito confiante de que essa demanda vai tranquilamente, num curto espaço de tempo, gerar um projeto de lei colocando o cuidador do idoso realmente como um direito dessa idade, do idoso. Raquel, eu gostaria também de colocar que é tão importante que nós estamos tornando também esses alunos, hoje no curso de cuidadores de idosos, pessoas críticas, no sentido até de talvez ajudar a promover políticas públicas. Porque eles estão trazendo à tona uma essência tão importante, de uma essência do cuidar. Não só o cuidar, mas do inserir, né? De não segregar e de continuar trazendo a essência de que esse idoso, ele tem direito de estar no seu próprio lar. Inclusão, e não né? precisar, muitas vezes, estar num ambiente pago, numa instituição, onde ele pode estar junto à família, aproveitando o momento familiar. O que é muito importante, o amor constrói. Porque a gente vê, né, Simone, a gente vê os idosos, às vezes, dentro das casas, não saem, ficam lá, a família toda vai viajar e o idoso está ali quietinho. Então, assim, às vezes o idoso, aquele que usa fralda, aquele que usa uma sonda, aquele que tem um pouco de dificuldade para andar, ele também é segregado do convívio social, de ir para um restaurante, de ir para um shopping. E de vez em quando a gente vê essas situações, né, do idoso, mesmo com a cadeira de roda lá no shopping, lá no restaurante, é tão bacana, ele está participando de tudo isso e a felicidade que eles ficam. Né? Fala um pouquinho. É verdade. E tem uma coisa importante também, você imagina, o idoso ou a idosa que trabalhou a vida inteira, que criou os filhos, que construiu um lar e tudo mais, de repente ele fica jogado num cantinho de um quarto, né? Então, isso é muito frustrante. Por isso que o idoso normalmente fica emburrado, fica triste, porque ele sabe que a vida está chegando ao fim, que ele não consegue mais contribuir como ele contribuía antes, que as pessoas não gostam da presença dele como gostava antes. Então, essa situação precisa ser mudada. E o papel do cuidador é importante nesse sentido, porque os cuidadores que são preparados, que foram capacitados pelo projeto MM33 e pela Prisma, eles têm essa exata noção. Então, foi explicado todo esse processo para esses cuidadores, para que eles ajudem esse idoso, que a mudança começa não só nele, mas na família, né? E o cuidador ele fica nesse meio de campo, né? Fazendo todo esse trabalho. Simone, enquanto você vai falando sobre isso, eu vou pedir para o Nil ir colocando, enquanto a gente vai conversando aqui, as fotos que é do curso. Do curso, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho dessa professora? Essa professora é uma enfermeira, tá? O nome dela é Patrícia Castilho, e ela é uma pessoa que se empenhou e se empenha com o maior amor. Então, eu quero mandar um grande abraço para a Patrícia, porque ela vem demonstrando um carinho muito especial para os alunos do projeto, pelo tá? Curso, pelo curso do cuidador. E bacana, porque assim, em todas as aulas a gente consegue colocar 2 professores, às vezes até 3 professores no mesmo dia, né? Na mesma aula. E a Patrícia é uma das que está sempre lá com a gente, né? E já criou até um vínculo com os próprios próprios alunos, né, Simone? Eu falo alunos, porque na verdade são todas mulheres e um homem. Então eu falo alunos, lá, mas é o Rogério. O resto são todas mulheres. Rogério. Um abraço para todos os alunos que estão se dedicando com o maior amor por essa causa do cuidador de idosos, né? Nós temos que parabenizar esses alunos que também
se propõe a estar todos os dias sem falta, né, Simone? É verdade. E é muito bacana porque o que acontece? Eles trazem realidades para a sala de aula. Então, alguns já cuidam de idosos, então eles estão sendo capacitados, conseguem cuidar com muito mais qualidade agora. E eles trazem situações para a sala de aula que enriquece todos. Então, por exemplo, um assunto que foi abordado essa semana foi a sexualidade do idoso, que foi um assunto que falou, mas como? Idoso? Falar de sexualidade? Será que isso cabe? E coube, até os exemplos que aconteceram lá, e falou, não, eles falam sobre esse assunto, eles também pensam nisso, por que não? Estão vivos, né? Enfim, é muito gostoso. Então, incluiu o idoso em todos os assuntos e faz parte do dia a dia das aulas também. A gente já está indo para o finalzinho do programa, pena que parece que meia hora passa assim, voando. Mas eu queria chamar a atenção também que o projeto, e principalmente pautado na idealização do Castilho aí, do MM33, ele também proporciona para essas pessoas que são regulares no curso a entrega de cestas básicas. Então, aquele aluno que ele é regular e que ele não tem falta, não é isso, Castilho? Que ele é assíduo, exatamente, ele ganha uma cesta básica do projeto. Recebe uma cesta básica e algumas dessas pessoas, né, que a gente sabe, né, estão conosco, elas recebem, mas muitas vezes elas nem utilizam porque sentem que elas não precisam, e a solidariedade e o entendimento é tão grande que elas acabam doando para as pessoas. A cesta básica dela. Tem acontecido muito isso. Bacana isso, tem né, acontecido isso. Com bastante frequência. Aliás, nós utilizamos o espaço para o dia das aulas, a gente utiliza o espaço do MAT, Movimento Amor e Trabalho, que fica em São Bernardo, uma vez por semana, que é de sábado, são 2 vezes por semana. As aulas de sábado são feitas nessa instituição, né, que é uma ONG. E eles atendem muitas gestantes, então tem algumas pessoas que já deixam a cesta básica ali para essas gestantes em vulnerabilidade social. Então, o amor, assim, eles sentem que eles conseguem doar muito mais agora do que só o conhecimento deles, inclusive as cestas. Olha lá, a entrega das cestas, Castilho todo Raquel, sorridente. gostaria também de agradecer às instituições que nos ajudam, que é o Restaurante Te França, que cedeu espaço para nós, o próprio MAT, que cede espaço para nós, a Prisma Consultoria, que vem desenvolvendo todo esse trabalho de disponibilidade, de ensinar, né, junto a nós do projeto MM33. Gostaria também de solicitar que os empresários, pensando em responsabilidade social empresarial, que é o foco onde o projeto MM33 tenta abordar, possam ver tipo de ações como essas que estão sendo realizadas e possam colaborar com o projeto MM33, observando todas as ações que vem acontecendo. E também, Raquel, a dizer que agora nesse sábado vai acontecer o 5º Dia da Saúde, também realizado pela Prisma Consultoria, também com o apoio do projeto MM33 Brasil e outras instituições que apoiam. E esses cuidadores de idosos estarão lá participando pela primeira vez desse evento, né, trazendo à tona e os cuidados com os idosos no momento da atuação na área da saúde lá. Tá bom? Muito bacana, porque é um momento prático que eles terão contato, e a maioria dos atendimentos do Dia da Saúde são para os idosos. Castilho, sua mensagem final, por favor. Olha, agradecer aí a Just TV, os telespectadores, a você, Raquel, né, a Flávia também que nos ajuda, minha esposa Simone que está aqui, que é a minha companheira inseparável, né, de todos esses momentos que a gente passa, que muitas vezes, né, também não são só flores, né? Tem os percalços, né? Os desafios, mas muito feliz. Tem que acreditar. Né? Muito feliz de estar aqui com vocês, dizendo sobre um projeto que já se materializou, né? E com certeza no ano que vem a tendência é que ele cresça e possa exercer realmente essa função social empresarial que é muito importante para nós superarmos os desafios que o Brasil enfrenta e vai enfrentar nas próximas décadas. Muito obrigado a todos. Simone, por favor. Eu também queria agradecer muito essa oportunidade. Para a gente é uma satisfação muito grande que as pessoas consigam entender melhor o que é um cuidador de idoso, olhar para o seu idoso em casa com um olhar diferente, ver que ali tem um ser humano que batalhou bastante, que tem muito ainda para contribuir. Então esse é o nosso papel. É isso. Flávia, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer, Raquel, mais uma vez por estar aqui no programa de Olho na Saúde, agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto MM33 Brasil, deixar também o site do projeto para você conhecer também, www.mm33brasil.com.br. Um abraço para vocês e obrigada. E eu fico por aqui agradecendo também de coração, vocês sabem que vocês moram no meu coração,
Obrigada também por poder participar desse projeto maravilhoso do MM33. E você que quer conhecer, acesse lá o site do projeto para você conhecer outros projetos que o MM33 faz, né? E eu te espero semana que vem no mesmo horário aqui na Just TV. Boa tarde.